Sororidade é a palavra que vai nortear a nossa conversa de hoje. Então seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É muito bom ter você aqui conosco nessa edição do Rumo Certo. Bom, sororidade, você sabe que esse termo se refere à empatia, solidariedade entre as mulheres, não é? A gente vai trazer esse tema para os negócios também. Então convido você para conversar conosco, ou participar da nossa conversa, que está aqui comigo, um especialista no assunto, Kátia Teixeira, empreendedora, palestrante, mentora, escritora, o que mais que eu digo, Kátia? É fundadora do Lions Club, Sororidade Social, só para dizer algumas das coisas e para lhe agradecer muito pela sua disponibilidade de conversar com a gente e trazer esse tema tão importante aqui para a nossa discussão no Rumo Certo. Obrigado por ter vindo, Kátia. Salve, salve a todos. Gratidão, Sebastião e toda a equipe aí do Rumo Certo. Que delícia poder falar sobre esse assunto, né? Num canal tão importante como o de vocês. Isso realmente eleva muito o nosso nível no sentido de trazer a sororidade com uma palavra mais comum, não só no empreendedorismo, mas também no nosso dia a dia. E eu queria que você me falasse um pouquinho da sua trajetória, que tem muita coisa, e do trabalho que você desenvolve hoje também, aí nessa defesa feminina, do empreendedorismo feminino, de mulheres em vulnerabilidade. Mas enfim, você conta pra gente, para conhecermos um pouquinho mais da Kátia Teixeira. Eu acho muito importante iniciar da onde eu vim, né? Eu sou filha de uma mãe costureira, de um pai alfaiate, uma mãe costureira que era capitalista, um pai alfaiate que era assistencialista, e aí tudo junto e misturado deu Kátia Teixeira. Minha mãe, ela estudou só até a 4ª série e ela tinha um propósito, ela tinha 5 maquininhas de costura e ela empregava mulheres para ensinar um ofício, como ela dizia. E ela fazia 2 perguntas: você tem um sonho e você gosta de aprender? Ela estudou só a 4ª série, não tinha nada de RH. E a minha mãe, eles costuravam os uniformes do colégio de gente rica que eu frequentava, costurava os uniformes do clube de gente milionária que eu frequentava. Porque a minha mãe queria de toda forma que eu saísse da periferia. Meu pai, ao contrário, assistencialista, ele queria que eu soubesse exatamente de onde eu vinha, por que eu estava ali e como que aquilo poderia ser um trampolim para que eu pudesse estar em outros ambientes. Então, meu pai, toda vez que ele saía para doar um alimento, uma roupa, enfim, seja o que fosse que ele queria doar, ele sempre me dizia: o segredo está em quem receber, entender que isso é só um momento e que não vai durar para sempre, e que vai ter uma hora no jogo em que ela vai estar doando para pessoas que precisam. Então, é importante que eu diga que esse meu início veio do meu pai e da minha mãe, que se completavam, né? E quando brigavam, um brigava porque queria assistir o Jornal Nacional, outro brigava porque queria assistir Chapolin Colorado. Então era isso, né? Eles eram muito ambíguos. Que referência, Kátia, que referência. Acredito mesmo que faço parte dos 3% que a NASA, que Harvard diz que empreende realmente por instinto, né? É empreendedor nato. Eu sei que eu sou uma empreendedora nata, eu adoro empreender negócios, adoro empreender pessoas, adoro empreender um movimento, então eu sei que eu faço parte desses 3% e, claro, fui empreender. São praticamente aí 16 empresas dentro dessa história, que iniciou-se lá aos 17 anos, né? E dentro desse mundo empresarial, algumas empresas eu doei, algumas empresas eu vendi, algumas empresas eu fechei. Com 2 empresas eu quebrei mesmo, não tem essa fundo de poço, não. Eu fui para debaixo dos escombros, não conseguia nem respirar. Do tamanho foi minhas quebras. E com 2 empresas eu venci. Com todas elas eu aprendi. Aprendi como empreender e aprendi principalmente a responsabilidade que essa palavra traz quando você opta, quando você levanta a mão e diz: quero ser empreendedora, quero ser empreendedor. Você está dizendo sim para acordar desempregado todo dia, tá? E que legal! E que bacana, porque quando você acorda desempregado todo dia, você tem 2 saídas. Ou você vai para o topo da montanha que você escolher,
né? Ou você fica como o pior funcionário do mundo, que é aquele que a empresa não lucra, você não consegue ter o que você deseja, então você está com o pior emprego do mundo. É bem disso que se trata, empreender. E se trata muito mais de quem erra menos do que quem acerta mais. Certo. Passados uns anos empreendendo, eu fui chamada para participar de um processo que era um processo seletivo muito difícil. Eu ouvi de diversas amigas que tinham tentado dizerem que eu não iria conseguir, que foi o 10,000 Women da Goldman Sachs, um projeto que iniciou em 2008, terminou em 2015, e esse projeto sustentável, ele queria tornar mulheres financeiramente libertas, independentes, através das suas empresas. E eu sou uma das 286 brasileiras que são Goldman Sachs, e são só 10.000 mulheres no mundo. Quando eu fui para o Goldman Sachs, quando eu fui uma das escolhidas, aí a minha vida virou de cabeça para baixo. E aí, hoje? Hoje, passado quase 10 anos, em 2014, eu fui para o Goldman Sachs. Ali, Sebastião, ali parece que eu vivia numa caverna. Eu não sabia sequer que existia a palavra misoginia. Eu não sabia que o machismo era tão impactante no mundo. Eu não sabia que existia violência contra as mulheres, ou eu não reconhecia isso como sendo algo fora da curva. E ali eu percebi que, através da minha mãe, que já empregava mulheres, e que mandava embora depois de 9 meses e dizia: agora você vai costurar para quem você quiser, compre a sua maquininha de costura e livre-se de mim e vai costurar para quem você quiser, inclusive para mim, mas compre a sua maquininha de costura. E eu nunca entendi porque minha mãe mandava elas embora, porque eu ensinava e depois mandava embora. É coisa muito louca isso, né? Que legal. Eu não tenho muita explicação para isso. O que eu posso te dizer é que em 1990, 80 e pouco, ainda menina, a gente empregou mais de 90 mulheres com AIDS. Não porque eu queria modificar o entorno, tá? Porque eu nem sabia reconhecer o termo de modificação de entorno. Então, era por instinto. E aí, quando eu descobri tudo isso, eu entendi que o meu papel, ele estava muito ligado ao que eu poderia fazer, já que aí eu já tinha saído do status quo da periferia e já tinha ido para o status quo de ser uma milionária. Sem nenhum problema em falar de grana. Às vezes a mulher, então, mas para as pessoas que entendem, ter um nível de consciência mais elevado, a mulher gostar de dinheiro é normal, porque ela é uma empreendedora, e se você não gosta de dinheiro, não adianta empreender, porque empreender se trata de construção de riqueza. Não é só grana, mas é construção de riqueza, prosperidade, enfim, conceituando tudo isso, cada um da sua forma. Mas fica-se muito intitulado que a mulher que gosta de dinheiro, ela é dinheirista, ela é Maria Chuteira, ela é interesseira, ela é perdulária. Existem todos esses termos que são linkados a mulheres quando elas dizem que gostam de dinheiro. Eu quero que você me fale mais desse trabalho hoje de difusão dessa sua experiência, não é só conhecimento, e da importância nisso dessa palavrinha mágica, sororidade. A sororidade significa o quê? Significa irmandade entre mulheres. Eu não preciso gostar da forma que ela fala, eu não preciso gostar da roupa que ela veste, eu não preciso gostar da religião que ela segue, muito menos dos preceitos, mas eu preciso respeitar o direito que ela tem a tudo isso. Sim. Então, é muito. E só para te elucidar um pouquinho, para a gente ficar mais ou menos aqui, quem está nos ouvindo, todo mundo na mesma página, todos, Sebastião, não é modo de dizer, tá bom? Todos os países do mundo são misóginos. Todos. Nós temos 38% dos países que cerceiam as mulheres a ter conhecimento. Não pode ir à escola, não tem acesso a livros, cerceia o conhecimento. Desses 38, 22, além do conhecimento, eles cerceiam o acesso à grana, a dinheiro, tá? Então, ou seja, as duas coisas que nos libertam, não só as mulheres,
que liberta qualquer ser humano. Conhecimento e tempo e dinheiro. E aí o que acontece? Quando eu descobri tudo isso, eu entendi que já tinha gente demais falando mal da gente, que tinha que parar. A mulher não tem como mulher falar mal de mulher, não cabe mais no século XX. Olha como é muito séria a palavra sororidade, porque a gente está falando de saúde mental das mulheres também. Kátia, eu preciso fazer um intervalo. Estou quase dizendo aqui, não vamos nem fazer intervalo, vamos seguir. Mas não, precisamos tomar uma aguinha, continuar nessa conversa. Vamos trazer com o propósito que a gente falou lá no início, isso para os negócios também, quanto é importante a gente trazer a sororidade para a sustentabilidade dos negócios também, que é o nosso foco aqui. Mas então, mais uma aguinha além da que você tomou agora, vamos tomar mais uma aguinha e a gente volta, segue nessa conversa daqui a pouquinho, tá bom, Kátia? E aí, combinado com você, de casa, você mulher também, empreendedora que está nos acompanhando aí da sua empresa, a gente faz um intervalo rapidinho, Rumo Certo, volta já já. De volta com o Rumo Certo, mais uma vez, muito bom ter você aqui conosco. Digo de novo, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. A gente está falando hoje sobre sororidade. Estou gostando cada vez mais dessa palavra, não só pela palavra, a gente está conseguindo falar com mais tranquilidade e pelo quanto ela representa. E aí tem uma pessoa, uma figura e tanto aqui comigo, lá de São Paulo, Kátia Teixeira, está me dando a honra e o prazer de nos ensinar tanto hoje sobre sororidade, sobre empreendedorismo feminino, sobre a vida, eu diria, Kátia, empreendedora, palestrante, enfim, escritora. Kátia, se eu ficar aqui dando o seu currículo, a gente queima o nosso tempo. Vamos para a conversa? Me diga lá, vamos continuar na sororidade aí, trazendo ela para os negócios mesmo, quanto é importante a gente trazer acolhimento entre as mulheres, trazer mais companheirismo, enfim, para que os negócios perdurem, perenes. Sem dúvida. E aí, né, continuando o que eu estava falando, eu resolvi ir para os palcos para falar para mulheres empreenderem, para que a gente pudesse exercer esse nosso perfil de modificar o entorno, né? A gente já descobriu que o fato das mulheres não estarem nos decisórios das empresas ou das grandes empresas, não importa se como empreendedora, ou se como CEO, ou se como diretora de uma empresa, a gente já entendeu que são quase $1 trilhão de dólares perdido anualmente por conta do machismo. Então, ser decisória era importante. Eu descobri tudo isso lá na Goldman Sachs e comecei então a falar para mulheres da importância que era elas serem donas do próprio nariz. Porém, o que acontece? Sempre bem, ela conseguia produzir riqueza, mas ela dava para o marido, para o amigo, para o contador cuidar, não contratava a contadora. E eu comecei, então, a fazer uma série de palestras para que a mulher conseguisse entender que nós podemos, sim, caminhar juntas sem rivalidade. Dentro deste escopo, me foi dado um livro para ler. Quando eu fui comprar o livro, tinha história de 8 homens que chegaram lá, homens empresários, bacaneiros. E aí eu perguntei para o rapazinho da livraria se tinham mais livros, livros como aquele, contando histórias de pessoas que chegaram no topo. E ele me trouxe alguns, porém tinham 2 ou 3 histórias de mulheres sensacionais, mas só 2 ou 3. Ali eu brinquei com ele e falei, olha, daqui 6 meses eu vou trazer um livro com 50 histórias de mulheres que chegaram lá. E aí surgiu Quais de Mim Você Procura. Quais de Mim Você Procura é o nome de uma coletânea que hoje está no Ranking Brasil. É a maior liga de mulheres investidoras, escritoras em prol da mulher vulnerável, mãe atípica, monoparental ou vítima de violência doméstica. O Quais de Mim Você Procura, foi prefaciado pela Luísa Helena Trajano. Como nós não vamos falar em exclusão, porque senão a gente está falando em feminismo, não em feminismo, então não tem exclusão aqui na contracapa, homens que chancelam a obra. Eu sou muito questionada, sabe, Sebastião, por que eu escrevi a palavra chancela? Porque se nós precisamos de mulheres soros,
nós precisamos de homens feministas. A gente precisa que vocês nos chancelem. A gente precisa que vocês, homens, digam, ó, basta. Não tem mais como, não tem motivo, não tem porquê. E aí eu posso te dizer que são 15 livros. Nós já fomos premiados na França, condecorados, né, com 2 livros. Olha, que lindo esse. Maravilha. Esse foi o ano passado, né? Aqui tem 900 páginas, aqui tem mais 1.100 páginas, tudo com histórias de mulheres, Sebastião. Que fantástico. Esse livro faz? Não é vendido em livraria, eles são distribuídos gratuitamente em casa-abrigos, em comunidades, em centros de saúde, são distribuídos e ajudam mulheres a entender o que é empreender, ou da importância que tem elas serem decisórias e terem voz, e da importância que tem elas monetizarem. Então, esses livros, eles são distribuídos em escolas de capacitação, que vem através do Lions Sororidade Social, que eu fundei com mais 33 mulheres, há aproximadamente 6 anos atrás. E quem conhece a instituição Lions, Rotary, Maçonaria, as instituições são bem machistas, né? Então, ter conseguido criar um clube só de mulheres dentro do Lions foi muito emblemático. O quanto é importante isso? Que a gente tenha mais mulheres em cargos de liderança, mais mulheres como CEOs das empresas, gestoras, justamente para isso, não só para a gente dizer que é importante, mas para mostrar que é importante. Fale-me disso e de resultado que a gente tem já desse trabalho, Kátia. Vamos falar de resultados. A gente sabe que o conhecimento junto com o dinheiro liberta. Um liberta o outro e o outro te deixa independente. Hoje, 69 das cadeiras universitárias são femininas. E que legal, se a gente vai para o curso de contabilidade, de economia, a gente tem ali um índice ainda maior. Então, primeiro de tudo, as mulheres estão buscando conhecimento. E isso é muito importante. Saímos da arena doméstica, tá? Então, entendemos que temos um mundo, sim, esperando a gente. Empreender, como eu falei no início, é algo muito sério. E aí eu quero só falar sobre uma palavrinha que é muito importante para que a gente empreenda com responsabilidade, porque eu não sou aquela palestrante de palco que fala que você precisa quebrar. Quebrar é muito difícil, quebrar te tira a sua dignidade, quebrar te leva a lugares que você não gostaria de estar, você começa a abrir mão dos seus inegociáveis. Quebrar é muito louco. Não temos que quebrar. Para isso a gente precisa entender que empreender é sério. E para isso nós precisamos nos apoderar, homens e mulheres. Eu gosto mais da palavra apoderamento do que da palavra empoderamento. Eu já vou explicar para as minhas haters queridas. Não para de falar isso. Vamos lá. Apoderar-se, Sebastião, é quando você sabe muito bem naquilo que você é bom, que você é boa. Quando você reconhece suas habilidades, quando você reconhece seus talentos natos, quando você reconhece competências que você tem, que vão além, que para outras pessoas é difícil realizar, mas que você realiza com facilidade, isso são talentos, são dons, são habilidades, são competências que vão te ajudar. Quando você tem isso muito alicerçado, aí a gente vai entrar autoconhecimento, autoconsciência, autossugestão, blá, tá? Todo mundo fala, blaceta, tudo certo, é isso mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Quando você entra neste mundo, neste lugar, você para de competir e você começa a cooperar, a comungar. E no empreendedorismo, a gente precisa, principalmente no empreendedorismo feminino, a gente precisa cooperar umas com as outras. A gente precisa comungar. O que eu costumo dizer é que quando você vê o barquinho do outro passando, quando você não está apoderado, você fala, acho que a saída é para aquele lado. Você vira o seu barquinho e não vai rumo à maré. E aí a gente aprende coisas erradas. Vai seguindo a maré. Se a maré for o teu objetivo principal bem definido, siga a porra da maré e pronto. Não tem problema isso, sabe? Outra coisa que a gente precisa entender quando empreende, sonhar grande, sonhar pequeno dá o mesmo trabalho. Mentira deslavada. Se você quiser construir uma empresa que realmente vá crescer, que você não fique no âmbito do sonho,
Sonhar grande, sonhar pequeno dá um trabalho completamente diferente. Sai para comprar um Uno e sai para comprar uma Mercedes. E você vai ver o trabalho que você vai ter para um e para outro. Só que você precisa ter o objetivo, estar apoderada. Quando o teu poder, ele se dá entre 2 ou mais pessoas. Então, quando estamos em 2 ou mais mulheres, estamos empoderadas. Uma mulher sozinha, ela está apoderada, protagonista, dona do próprio nariz, pode chamar do que quiser, dona de si. Agora, empoderamento só se dá entre 2 ou mais pessoas. Então, o apoderamento pode te livrar, para que você não tenha quebras, porque aí você, muito bem alicerçado, você começa a se unir a pessoas que têm os mesmos princípios e valores que você. Aqui não tem certo e errado, mas quando você começa a se unir, então um gera o crescimento do outro. A mulher tem esse perfil, como eu falei, de quando cresce, modifica o entorno dela, e quando mulheres se unem dentro de uma cadeia para poder crescer, a gente entende, como a estatística diz hoje, que praticamente de cada 10 lares, 4, 5 são sustentados por mulher. Pois é, né, Kátia? A competição é a base da guerra, né? A cooperação é a base da paz. Por aí a gente já tira, né? A gente, no mercado, hoje se fala muito em negócio, tem que ser competitivo, mas temos que ser cooperados, temos que estar juntos, né? E nesse caso aqui, quando a gente está falando, tudo a ver com sororidade. Mas, Kátia, então tá, e maravilha, eu fico feliz desse trabalho, fico feliz que a gente entenda da importância. O que falta ainda? O que está acontecendo ainda que a gente não está mais junto, a gente não está mais unido, aí, independente do gênero, eu digo agora, por que a gente ainda está brigando tanto? E, vamos lá, então, trazer para o empreendedorismo feminino, o que falta para a gente ampliar essa sororidade? Eu acho que de toda forma, eu acho não, eu tenho certeza que falta os conceitos estarem nos seus lugares corretos. Quando você conceitua um termo errado, você aprende errado, você ensina errado, e quem te segue, porque hoje, quer queira, quer não, todos nós somos um pouco influenciadores, a gente acaba andando por um rumo errado e aí é difícil voltar atrás. O que eu acredito que falta hoje, sem dúvida nenhuma, é esse conceito de precisamos estar no tal do ESG, né, que é um conceito que a ONU aceitou, e essa história da gente ter um mundo melhor. 2030, tá, Sebastião? 2030. Se em 2030 as empresas não estiverem praticamente alicerçadas no ESG, vai ser muito difícil se manter em pé e se manter viva. Por quê? Porque a nova geração já traz uma consciência de entender, estou consumindo isso e o quanto isso está impactando o planeta, que é um só. Então, eu acho que falta consciência, falta um pouquinho dessa história da gente entender conceitos. Claro, a gente tem rivalidade, mas o que faz você vencer no mundo dos negócios, dentro da rivalidade, é a vantagem competitiva, que não quer dizer que eu tenho que acabar com o outro, quer dizer que eu tenho que elencar muito bem o que é meu, entregar o meu diferencial, fazer algo raro, difícil de imitar. Tem muito mais a ver conosco, com as nossas empresas, do que com o coleguinha do lado, tá? A gente pode entrar no mundo do cooperativismo como? Eu uso copo descartável. Com certeza vocês aí no rumo certo usam copos descartáveis. A gente pode fazer uma rodada de compras, onde 3, 4 empresas vão lá oferecer os seus produtos e a gente vai comprar num valor mais justo, num valor que seja bacana para o ganha-ganha-ganha. Então, olha como tem tanta coisa que a gente pode fazer para tornar o empreendedorismo algo menos no espírito da guerra. Adorei isso que você falou, menos no espírito da guerra e mais no espírito de cooperativismo, porque ao final de tudo, o que a gente quer é ser feliz. Essa é a verdade. Somos coletivo, né, Kátia? Nada de individualidade, Enfim, queria conversar com você tanto mais tempo, queria tanto ter mais tempo para a gente trocar ideia. Volte mais vezes aqui, por favor. Facinha, viu? Facinha, nada, você compromissada e tanto. E que bom, porque é um compromisso que reverbera conhecimento. E aí vamos buscar conhecimento cada vez mais, conversar com gente interessante. Onde a gente te acha, aliás? Quem quer procurar por você? Redes sociais?
pode chamar nas redes sociais, katiateixeira.oficial. Eu estou brincando aqui que eu sou caixinha, mas a gente responde todo mundo. Eu tenho uma equipe que me traz, eu posso às vezes não estar, mas eu estou ali, né? Podem me achar também, eu tenho vários grupos, eu faço muitas palestras, eu posto tudo isso, então pode me encontrar nos eventos de empreendedorismo. E para você, mulher em especial que está me ouvindo, que quer alavancar a sua carreira, quer alavancar a sua carreira empreendedora, mas precisa entender um pouquinho de quem você é, de como você faz as coisas, de como você aprende, basta me procurar que a gente bate um papo e com certeza isso é o meu legado. Eu amo o que eu faço. Dá para ver. Kátia, gratidão enorme. Muitíssimo obrigado por ter participado aqui do Rumo Certo de hoje. Você nos engrandeceu hoje. Beijo grande. Fica com Deus. Prazer te conhecer, viu, Sebastião? Beijo para todos do Rumo Certo, produção, quem está nos ouvindo. Gratidão à minha assessora Clarice, que me colocou aqui. Gratidão, viu? Ótimo. Beijo. Volte mais vezes. Beijo. Tchau, tchau. E muito obrigado a você de casa que nos acompanhou no Rumo Certo de hoje. Foi um prazer ter você na nossa companhia. Eu volto no próximo programa. Forte abraço e até mais.